Olá, vamos terminar hoje com a terceira tentação de Jesus. E o que isso tem a ver conosco? Vamos lá, o texto que a gente está lendo e meditando, Marcos 4, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 8, os últimos versículos. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos o vieram e o serviram. A última tentação de Jesus foi para receber influência e poder. Tudo que nós temos sido tentados hoje. Porque pra gente, quem tem autoridade, quem tem influência, é quem tem milhões de seguidores, é quem tem milhões de views, é quem as pessoas gostam de ouvir, é quem influencia mais. E aqui a gente vê que o diabo oferece para ele todos os reinos, tudo. Olha, você vai ter um poder alto. Você vai do dia para a noite ser conhecido, você vai ter fama, você vai ter sucesso, porque assim você vai ser aceito. E se você se render a mim, todas as pessoas vão se render a você. Se você trocar a tua vida de humildade, de simplicidade, se você trocar a tua alegria em estar nos bastidores, no tempo certo, você não precisa dos bastidores. Pra quê? Eu posso te dar muito mais rápido. Eu posso te dar caminhos muito mais rápidos. É só você abrir mão do tempo, do processo. Quantas pessoas têm passado por isso? Quantas pessoas você conhece, até você mesmo? Todos nós somos tentados todos os dias com o ego, com o poder e com a fama. Todos nós somos tentados todos os dias a vivermos independentes de Deus, porque essa tentação de Jesus foi para se desfiliar de Deus e ser independente de Deus, não ser discipulável, não ser tratável, deixar de ser filho. Aqui a gente vê encoberto Satanás tentando descredibilizar Jesus da filiação de pai. E a gente vê uma geração de pessoas hoje imaturas e infiéis, porque não sabem que são filhos, e filhos têm direito à herança. Mas Jesus combate e ele fala assim: adore ao Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Quantas coisas na tua vida estão roubando a atenção e a adoração que deveriam ser dadas para ele? As notícias do mundo, a atual situação política do país, do mundo, as músicas, os filmes, as tendências, a moda. O que está roubando o lugar que deveria ser de Deus? O que deveria estar aí, latendo no teu coração, que são os projetos, os propósitos de Deus, e a gente troca, e às vezes eu fico impressionada porque eu abro o Instagram, a gente começa a ver pessoas publicando coisas que não comunicam aquilo que ela deveria estar comunicando. A gente perde mais tempo comunicando assuntos que não são em relação ao nosso Pai, as boas novas do Evangelho, do que aquilo que Deus quer fazer. Independente das circunstâncias, das situações, a volta de Cristo, a gente se preparar, a gente se consagrar. E a gente acaba perdendo o fio muito rápido, porque é onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. É isso, é sobre isso que essa tentação diz. Jesus cederia muito fácil se o tesouro dele, se o coração dele estivesse centrado nessas coisas. Mas ele falou: eu não troco a presença do meu Deus por nada. Eu não troco a adoração ao Senhor por nada. Eu sei a quem eu devo adorar. Eu sei quem tem em primeiro lugar na minha vida. Você sabe quem tem em primeiro lugar na sua vida? Você realmente sabe? Porque o final aqui, quando Jesus vence esses 3 níveis de tentação, a Bíblia fala que o diabo precisou deixar ele e que os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Eu fico olhando, eu fico imaginando essa cena dos anjos servindo Jesus e trazendo tudo. E aí, naquela segunda tentação,
Aonde o diabo fala assim, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus vive isso no terceiro versículo. Mas por quê? Porque na terceira tentação. Mas por quê? Porque ele não cedeu. Ele tinha algo muito convicto dentro dele. Ele falou, eu não abro mão. Logo depois disso, se a gente segue o capítulo, se a gente segue os capítulos, a gente vê que Jesus sai desse processo de maturação. E ele começa a pregar. E ele começa a falar com autoridade, porque ele tinha vencido ali no deserto, nesse momento de maior dificuldade humana. Ele tinha vencido o tentador. Ele tinha passado por aquilo. E aquilo tinha dado para ele autoridade, para ele começar a pregar, não só do que ele falava, mas do que ele vivia. Pare de pregar aquilo que você não vive. Pare de postar fotinhas de coisas que você não vive. Ou aquilo que a gente vive denuncia nas coisas que a gente posta também. Você sabia disso? Aquilo que o nosso coração tá cheio vai ser transportado. E aí outras consequências vêm. A ansiedade, a preocupação, a dificuldade de crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, de colocar o reino de Deus e a sua justiça e crer que as demais coisas nos serão acrescentadas. E é tão interessante que depois desse período que Jesus começa a pregar, lá ainda, nesse capítulo 4, ele começa a convocar os discípulos dele, ou seja, ele ainda recebe autoridade para começar a chamar aqueles improváveis, aqueles que ninguém escolheria, para caminhar com ele, para andar com ele lado a lado. Por quê? Porque ele sabia o que aqueles homens estavam sentindo. Ele havia sentido aquilo tudo. E ele sabia que aqueles homens poderiam ser transformados em homens que iriam levar a palavra dele, que iriam levar o legado dele. Eu e você estamos aqui para levar um legado. Mas nós escolhemos qual legado nós vamos levar. Qual legado nós vamos postar? Qual legado nós vamos viver? Qual legado nós vamos realizar? E ele vai e escolhe os homens mais improváveis. E logo depois disso, nós vemos uma outra coisa acontecer. Jesus começa a curar os doentes. Todo o processo que Jesus viveu lá no deserto, de tentação, de provação, de preparação, de maturação, leva ele também a um processo para que ele pudesse pregar, chamar os discípulos e curar. Esse é o Jesus a quem eu amo e que liberou essa autoridade para mim e para você a partir do momento que ele nos chama. Ele nos capacita, ele nos unge, ele nos honra, mas para isso você precisa acabar com os 6 da sua vida. Quando a gente vai para o capítulo 5, a gente vê Jesus no Monte das Bem-aventuranças, trazendo coisas tão lindas e tão profundas. Mas isso fica para uma outra palavra, uma outra semana. E eu deixo com você aqui esse texto. Eu quero ver aqui todo o seu poder. Eu creio em ti, Deus. Eu creio em ti, meu Deus. No impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, Deus. Eu creio em ti, meu Deus. Se eu cair, irá suprir. Eu creio. Até coloquei uma frasinha diferente na música, viu? Eu creio que mesmo que a gente caia, ele tá ali para nos dar a mão, nos levantar. Mas nós precisamos crer quem ele é. Tire o si da sua vida e coloque o E de Deus. Amém? Beijo no seu coração.